Hoje é dia 14 de junho de 2020 e o Santo António já acabou. E este é o episódio 95 do podcast do Ubuntu Portugal, o show sobre o Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Diogo Constantino e comigo tenho, como sempre, o grande Tiago Carronda. Olá, Tiago! Olá, Diogo. Olha, não te quis interromper, eu tive mesmo para interromper a tua introdução, mas vou-te perguntar agora. Qual Santo António, man? Ele não acabou porque não chegou a começar, meu. Eu não sou gajo de Santos, mas olha, a malta que andava aí, aquela malta que anda aí a pensar nos Santos o ano todo, está super deprimida, meu. Lama deles. Tu és gajo de Santos ou não? No ano passado foste aos Santos e no ano anterior? Eu sou pessoal de gostar de festas, sejam elas quais forem. Olha, boa. Mas já foste aos Santos? Eu nunca fui aos Santos, sabes? Eu já estive em festas de Santos, muitas vezes. Eu gosto muito de Arraiais. Arraiais é a minha cena. Arraiais, festeiros, bailaricos. És mesmo é a minha político. cena. A volta que tu dás para não responderes à minha pergunta. A minha pergunta Já direta é sair estive. de casa e dizer assim, eu vou para os Santos. Já fizeste isso? Sim. Ok, boa. Fixe. E tu aí que tal? E recomendas, não é? Portanto, aquilo é uma festa de caraças. Claro. Obviamente. E foste de Uber ou foste no teu próprio carro? É que aquilo para estacionar sempre. deve ser o caraças. Fui sempre no meu próprio carro, mas eu tenho truques. Tenho sempre truques nas mangas. É isso, e não me importar de andar a pé. Ok. Olha, deixa-me antes de começarmos aqui com as nossas hostilidades, começar por cumprimentar agora em suporte cartão de memória, por cumprimentar todas as pessoas que nos estão a assistir. Nós na semana passada consultámos os nossos patronos sobre se deveríamos ou não, volta e meia, abrir estas gravações ao público em geral, se eles não se sentiam de alguma maneira desrespeitados ou diminuídos nos seus privilégios por fazermos tal ação. Eles concordaram, portanto, e os patronos é que mandam em nós, e então esta semana nós temos o stream aberto a toda a gente, portanto temos mais pessoas, temos patronos e não patronos, portanto, olá a todos aqueles que estão a ver em direto e a assistir às palhaçadas que nós fazemos quando o outro está a falar. E eu agora falo para mim, não é? Normalmente eu faço isso, tento desconcentrar o Diogo quando ele está a falar. Umas vezes tenho sucesso, outras nem tanto, mas não desanimo e estou sempre a tentar. É verdade. E porque isto não é um podcast de comédia, eu quero começar com fazer uma correção. Uma coisa que eu disse no último episódio, porque fui levado ao engano. Fui levado ao engano por vários podcasts e por uma pessoa, um podcaster também, por acaso, mas que também ele admitiu que estava enganado e corrigiu e avisou-me. É o Leo Chaves, do Linux Mintcast e do Full Circle Magazine Podcast. Que é o podcast da revista Full Circle, que é uma revista da comunidade Ubuntu, e foi ele que me disse que o Snapd não ia poder ser instalado como dependência apenas, mas ao que parece a instalação foi bloqueada totalmente. Muito bom. Foi mesmo totalmente. Ele experimentou, encontrou o workaround para isso, que também é fácil porque a pessoal do Mint, apesar de terem esta atitude super hostil para os utilizadores, colocou um aviso. Portanto, o que acontece é que quando tentam instalar o pacote do Snapd, o apt executa um script com um aviso a explicar lá os motivos deles e explicar o que é que teriam que fazer se quiserem mesmo instalar o Snapd, que é basicamente remover um fecheiro. Ok. E pronto, fica esta correção feita. Sim, sabes que eu tive, e agora levantando um bocadinho já o véu, eu tive estes dias que passaram a regularizar a minha audição de podcasts, portanto eu normalmente tenho a coisa mais ou menos em dia, mas desde que estou em confinamento junto com a minha família, e normalmente aquilo que normalmente me faz companhia quando eu trabalho em casa, não é? Que são os podcasts, e que me fazem estar mais ou menos atualizado com as pessoas, com a minha família em casa e com as minhas filhas, mais a mais pequena até, de vez em quando a pedir assistência, troca-me o vídeo, tenho que ir fazer xixi, tenho que, portanto,
mardizes, basicamente, faz com que eu não consiga ter disponibilidade para ouvir os podcasts. Então estava um bocado atrasado e aproveitei estes dias para regularizar as minhas audições, e numa das minhas audições estava exatamente a falar sobre isso, sobre o Mint e a relação do Mint com os snaps, e ela é um bocadinho mais tensa ainda do que aquilo que nós falámos na semana passada, e a correção que fizeste esta semana, que é a percentagem de utilizadores de Mint que usa snaps, intencional ou não, seja o que for, é muito, muito elevada. Sim, portanto, é a segunda distribuição que usa mais snaps de todas a seguir ao Ubuntu. Faz sentido, sim, aquilo é um Ubuntu com algumas alterações, não é? Sim. Portanto, é normal que assim seja, e isso torna a coisa, e aquilo que tu disseste agora, eu desconhecia honestamente, li por alto as notícias que falavam disso, mas achei que era só mesmo uma birra e que não fosse uma coisa assim tão incisiva. A ser dessa maneira parece-me de facto bastante... É triste, eu acho que é triste, é desrespeitar os utilizadores, acima de tudo é isso, e exatamente. Fala-se de outras, e isso é uma atitude típica de uma grande corporação, que é tipo, olha, estou-me nas tintas para os meus utilizadores, faço aquilo que eu entendo e que eu decidi na última reunião com a equipa técnica. Ok. Agora, no caso do Mint, eu estava à espera de um comportamento um bocadinho diferente e um bocadinho mais de respeito pelos seus utilizadores, mas olha, é o que é. Sim, eu acho estranho. Eles fazem umas coisas esquisitas com a gestão de pacotes em geral. Eles, por exemplo, se tu instalares um PPA e se eles tiverem o mesmo pacote nos repositórios deles, e eles têm alguns pacotes só deles, não são muitos, mas têm. Pois era isso que eu ia dizer. A maior parte dos pacotes vem de facto do Ubuntu, mas eles têm alguns pacotes deles porque eles têm algum software deles, mas há alguns pacotes que, se tu quiser instalar os PPAs dos autores, e os autores não forem o pessoal do Mint, o Mint vai sempre manter o pacote dos repositórios do Mint e não do PPA. E isto é feito com a gestão de configuração do apt. Por exemplo, se quiseres ouvir algo do género do driver para NVIDIA, ou algo assim do género, se tu quiseres instalar ou do Mesa, ou o que é que era, já não sei, se quiseres instalar o PPA e ir buscar a versão mais recente porque precisas deles para funcionar com o teu hardware, estás lixado, tens de estar com os do Mint. Portanto, há assim uma série de coisas estranhas que eles fazem, e que são, na minha opinião, um bocadinho inapropriadas, e no caso deste caso, o que despoltou isto foi de facto a decisão da Canonical de distribuir o Chromium como Snap. Sim. E de facto nas bocas do povo, não é? Sim. Mesmo assim encontrei pessoal que não sabia e que não conhecia a história e que não sabia que a decisão demorou um ano a ser tomada e que Canonical chegou a pedir ajuda. Eu penso que isso é o mais normal. As pessoas não conhecerem a história parece-me que é o mais normal. As pessoas normalmente só leem os títulos grandes. Nem isso. Acho que às vezes, neste caso, acho que nem tanto. Leram alguns títulos grandes, não leram todos. Exato. Os últimos títulos grandes diziam que à revelia tu tinhas que instalar um snap de uma fonte que nem sequer controlas, que não consegues controlar, não consegues fazer hold ao pacote como fazes nos devs, não consegues fazer uma série de coisas que por acaso até consegues fazer, mas que interessa. Exatamente, mas lá está, tu consegues. Também não é qualquer pessoa que faz um hold a um pacote. Em apt é bem mais difícil. Mas pronto, adiante. E então é estranho, pronto, e as pessoas normalmente só tomaram conta disto, ou só lhes dá jeito de tomarem conta disto, nesta altura em que se fala que os snaps são o demónio, e instalar um Chromium em Snap. Sim. E nós falámos sobre isso a semana passada, eu também tenho as minhas opiniões, não consigo ser tão extremista quanto aquilo que vejo por aí. Certo. De facto chega a ser desagradável e injusto. Aquilo que eu sinto é que é injusto. Certo, mas estava eu a dizer que o que é estranho é que a decisão de que demorou um ano a ser tomada, mais ou menos, e que resulta de um pedido de ajuda da Canonical para que a comunidade tomasse conta do pacote do Chromium em Deb, e que ninguém da comunidade isso não vende, não vende cliques.
nem a comunidade nem o pessoal do Mint decidiu tomar conta desse trabalho, e neste caso podiam ter feito não só isso, e ter ajudado o Ubuntu e a comunidade toda em geral, mas podiam também ter criado um pacote de Chromium para o repositório deles, como eles fizeram, substituindo alguns dos pacotes que vêm do repositório do Ubuntu. Portanto, é estranho que em vez disso eles queiram fazer esta birra. Trabalhar mais. Pois, como eles sabem que os motivos da Canonical são atendíveis, eles preferiram fazer uma birra. Mas pronto, é assim, olha, é o que temos. Eu, de facto, de todo o conjunto, eu não me chateio nada, não sou um purista. Acho que as pessoas, fico satisfeito quando as pessoas usam o Ubuntu, é verdade, não vou negar, mas fico satisfeito mais ou menos na mesma proporção, um bocadinho menos, mas também fico satisfeito quando as pessoas usam Linux, um qualquer. Sim. Quando usam o Mint, não, acho que cai uma fada, há uma fada que perde uma asa. Eu nem isso. Eu acho que é uma escolha que desde que as pessoas estejam informadas sobre as consequências das suas escolhas, eu acho que é com eles. O caso do Mint, eu não sou um fã, não uso, mas também não sou anti, só não recomendo. Mas pronto, isto era para ser uma justificação e já estamos aqui a opinar outra vez. O que é que fizeste esta semana, Diogo? Olha, esta semana o tempo livre que eu tive gastei quase todo com o Jitsi, com a plataforma onde estamos a comunicar e a fazer o streaming para o YouTube. E o que é que andaste a fazer? Tive a reinstalar tudo, fiz experiências, configurações e fiz instalações em várias versões do Ubuntu, com várias versões de Jitsi, e a primeira conclusão que eu chego é que por exemplo, se instalares o 2004, a integração com a plataforma de certificados, como é que se chama? O Certbot? Sim, o Certbot está quebrada. Okay. A integração do Jitsi com o Certbot. Mas já é suportado? O Jitsi diz que suporta 2004 ou não diz especificamente. Ele diz que o pacote do Jitsi são feitos para 1804 e superior. Então se é superior, estão lixados. Pois, mas pode simplesmente ainda não terem chegado lá ao 2004. Deviam ter corrigido. Sim. Não vamos falar sobre isso, o episódio não é sobre isso. Sim. Não vamos dizer se isto é um bug, se não é. Atenção, sim. Mas continua. Não, é um bug. É um bug. Mas não acho que... pela língua, meu. Não acho grave. Depois a instalação acabou por ficar no 1804, onde funcionou perfeitamente. Funcionou? Não falas no passado. Está a funcionar. Sim, está a funcionar. Como você, aliás, estou a falar aqui é porque está a funcionar. Fiz também o setup do Jibri, que é a interface entre o Jitsi e neste caso o YouTube, e a capacidade de gravar localmente também os vídeos. A única coisa que eu não consegui colocar a funcionar bem é a opção de termos a autenticação de utilizadores locais, com o privilégio de poderem criar as rooms do Jitsi, e depois permitirem aos guests não autenticados aceder a essas salas. Portanto, essa parte que está documentada e em vários sítios, e que eu já vi tutoriais e até vídeos em que funcionava perfeitamente, passo a passo, e eu tentei replicar e não consegui. Não percebo se calhar é um bug ou no Jitsi ou na configuração que eu fiz. Ou nas tuas mãos, pode ser um bug nas tuas mãos também. Também acontece. Não, na configuração que eu fiz, portanto, logo se vê. Vou ter que rever a configuração de novo, mas já revi uma série de vezes. Mas para já temos uma solução que funciona, e mesmo para isso há workarounds que permitem implementar algo parecido. Está bem. E isto ocupou a maior parte do meu tempo. Mas... Nice. Queres continuar ou queres que eu dás uma palavra entre... Não, pode ser tu. Vou criar suspense. É? Tenho aqui um grande mas. Então eu vou começar. Eu tenho aqui muita coisa para falar, portanto vou falar para aí de metade e depois falo sobre o resto. Olha, deixa-me começar pela coisa que eu estive a fazer hoje, motivado por uma conversa que tive ontem. Eu ontem estava a falar com um amigo, por acaso um amigo que eu conheci vale a pena, pronto, é um amigo. E então
o que acontece? Estamos a falar sobre impressões 3D e ele estava-me a perguntar, portanto, ele estava interessado em comprar uma impressora. Eu tive-lhe a explicar dentro da minha maçarrice, tive-lhe a explicar o pouco que eu sei sobre impressoras 3D, e estamos a falar sobre o Slicer, que é aquele programa que pega nos ficheiros e uma espécie de pega no código-fonte da impressão, digamos assim, e transforma aquilo num G-code, que é o ficheiro que depois a impressora trata e que faz a impressão. Conversa que não conversa, a conversa acaba quase sempre no mesmo sítio, que é, e ele às tantas perguntou-me se o software era livre ou não. Pá, eu senti-me culpado e disse, olha, eu sou tão maçarico nisto da impressão, que eu fui comprar uma impressora que um gajo me recomendou, o gajo que me vendeu a impressora. No dia em que eu fui buscar a impressora, ele recomendou-me um software. Eu fiquei todo contente porque essa pessoa trabalha com o Ubuntu, portanto eu sabia que o software ia trabalhar em Ubuntu, mas não me preocupei com questões de licenciamento, não sei se aquilo é proprietário, se não é, sei que funciona, que é uma coisa que a mim me dá jeito. Esta foi a primeira pergunta que ele me fez e, como é óbvio, eu acabei a conversa e 2 horas depois estava à procura de informação, e felizmente é software livre. Portanto, eu digo felizmente, consegui-lhe dar uma boa notícia, porque não é também, para mim não seria o fim do mundo, mas fico mais descansado. A segunda pergunta que ele me fez foi se eu fazia ou não os meus próprios modelos. Eu estava a explicar que não, existe um repositório de ficheiros, aliás já expliquei aqui no podcast também, e que tipicamente aquilo que eu fazia era pegava nos modelos já feitos, escolhia o melhor modelo, aquele que melhor servia às minhas necessidades, e era isso que eu fazia. Pai, vivia feliz. Agora, motivado por essa conversa, hoje deu-me para pegar numa peça que imprimi há uns dias e que tinha algumas alterações, que se eu fosse um gajo de mãos tinha feito essas alterações, mas decidi fazer uma pesquisa rápida, descobri que o Blender fazia alteração de ficheiros STL, portanto consegues importar um ficheiro STL para depois poderes manipular, e então estou super orgulhoso porque consegui adaptar um modelo que não era bem à minha medida para aquilo efetivamente que eu queria. Portanto estou super orgulhoso porque fui ao Blender, passei não sei quantas horas a fazer coisas que não queria. Portanto, aquilo, o Blender, quando mexes o rato, o gajo faz logo cenas que tu nem imaginas. Só de agitar o rato. Exatamente, é isso mesmo. Portanto, tu selecionas qualquer coisa e quando vais à ferramenta clicar e mexeste o rato um bocadinho, aquela porcaria já se desformatou toda. Tem um undo muito fixe, que essa é a grande salvação. Tem um undo para seleções, portanto estás a selecionar áreas e depois tu selecionaste a mais, fazes undo e ele faz-te undo da própria seleção, o que é ótimo. Mas ainda assim levou bastante tempo. Agora tenho que te exibir para ti, para quem nos está a ver, aquilo que me levou não sei quantas horas a fazer, e parece que não é nada, mas isto tinha um rebordo aqui dentro que já não tem, portanto que eu tirei, e este buraco era bastante maior e eu encurtei um bocadinho o buraco para poder fazer assim, ou seja, chego aqui e agora encaixo isto e fica assim. Estão a ver? O que é assim, isso, Tiago? Está ali uma folgazinha, mas eu não mexo mais, está ótimo. Não está bom assim. Mas o que é isso, Tiago? Isto aqui é, então isto que eu tenho na mão, para quem não está só a ouvir, eu vou tentar explicar. O que eu tenho na mão é um sensor de temperatura e umidade. Okay. É isto. Que eu depois ligo a um controlador minúsculo que tem Wi-Fi e que depois faço, com este tipo de sensores que eu controlo a temperatura e a umidade na minha casa. Eu já falei aqui sobre isso algumas vezes, portanto não me vou alongar. Mas basicamente, isto aqui é a tampa, ou seja, isto depois encaixa aqui assim, queres ver? Eu faço para ti e faço. Para quem está a ver, assim. E depois, cá em baixo, isto é uma tampa, portanto leva uma caixa, e dentro da caixa fica o tal controlador minúsculo que depois liga a um cabo USB para ter alimentação, e é assim que a coisa funciona. Portanto, eu consigo isto com pressão, está a funcionar perfeitamente, chego, ligo na caixa, ligo aqui os cabinhos, está a funcionar. Portanto, estou, super contente. Olha o de peito inchado, vês? Agora sou um modelador 3D. Modelador 3D. Muito claro que não, estou a mentir. Mas... Então não sou, porra. Então fiz umas alterações um bocado à sorte, um bocado a atirar.
Mas pronto. Entretanto, deixa-me dar aqui um assunto levezinho dos vários que eu tenho aqui para falar, que é para depois te dar a palavra, porque eu sei o que é que tu queres dizer. Que é, descobri, e isto foi à boleia da minha filha mais velha, como eu acho que já falei aqui também, ela está em telescola e então ela trabalha aqui ao meu lado, mas por questões legais ela não tem idade suficiente, é verdade? Por questões legais não tem idade suficiente para aceder à plataforma que a escola entendeu usar para crianças do primeiro ciclo. Isto é um bocado aqui o meu fel, mas pronto, como isso não acontece, quem está na plataforma de ensino inscrito sou eu, e eu tenho que ir lá de manhã buscar os trabalhos, enviar para ela depois no final do dia digitaliza, põe na pasta partilhada, abençoada Nextcloud, e depois eu vou no final do dia entregar os trabalhos. Ora, neste esquema todo, nós temos um ficheiro que eu criei em Markdown, onde nós vamos fazendo algumas anotações. Eu digo nós, eu e a minha filha, portanto eu faço aquilo em Markdown, e eu estranhei eu fazer aquilo em Markdown e ela abrir no computador dela e não estranhar. No outro dia que eu me apercebi que ela clicou 2 vezes no fecheiro MD e aquilo abre no computador dela, que eu preparei para ela, abre com o Ocular, aquele leitor de PDFs que faz 1001 outras coisas além de ler PDFs. Não sei se tu conheces ou não. Pronto, ele é um aplicativo tipicamente do KDE, mas eu sei que funciona também em GNOME. É ótimo para tu pegares num PDF que tenhas com slides, por exemplo, e fazeres uma apresentação, porque tem uma vista de apresentação semelhante à do Impress, do LibreOffice. Portanto, eu sabia que ele tinha essa funcionalidade, não sabia que o Ocular fazia rendering de ficheiros Markdown. Portanto, nós neste momento estamos a seguir-nos por um ficheiro de notas. Para quem não conhece aqui os meandros, nós temos um ficheiro Markdown que partilhamos um com o outro para podermos tomar as nossas anotações, e aquilo que eu me apercebi foi que ele atualiza em tempo real. Portanto, se eu abrir o nosso ficheiro de notas com o Ocular, fico com uma aparência parecida com um PDF, o que é ótimo para a leitura, porque dá-me conforto de leitura, e se tu fizeres alguma alteração do teu lado e a nossa Nextcloud sincronizar, a atualização fica instantaneamente disponível. Não é nada que não se consiga fazer com o VS Code também, mas posso-te garantir que a legibilidade do Ocular é superior. Portanto, fica a dica para quem nos ouve e já usa o Ocular para ler PDFs, que era aquilo que eu fazia até há uns dias. Podem usá-lo também para fazer pré-visualização de markdowns e estarem a editar no vosso editor de texto preferido, porque funciona perfeitamente. Muito bem, muito bem. E é isto para já, continua, que eu tenho mais para dizer, mas agora dou-te a palavra a ti. E quem me seguir pelo Twitter já sabe, mas quem não seguir fica a saber. Eu comprei um PinePhone, portanto, que é um telefone criado pela empresa Pine 64 e que foi desenhado para correr Linux sério e não Android, ou seja, é um Linux não modificado vindo da TRI do Linus Torvalds e que permite correr várias distribuições de GNU Linux, como o Ubiports, o Postmarket OS, etc., o Kyria Plasma Mobile, etc. Mas tem aquela camada de Android ou conseguiram aplicar isso tudo? Sem nada aqui, como não depende de nada dessas coisas. Vamos começar por eu vos mostrar a espetacular caixa que o Johan Cyberchip fez. Portanto, é uma obra de arte em si. Tem, para quem conhecer o Ubuntu Touch, o ecrã, quando vocês ligam o ecrã, ele tem um círculo e tem estes efeitos à volta que representam estatísticas de coisas que vocês fizeram no vosso telefone, e a caixa replica um bocadinho isso. E é uma caixa espetacular, muito bonita, a preto e branco. E está preto e branco. Por acaso achei que tinha tons. É cinzento, mas pronto, quando digo preto e branco é como na televisão, que também há tons de cinzentos. Mas está muito, muito, muito bonito. E depois, claro, o PinePhone. Trazia um telefone lá dentro? É verdade, a caixa não vinha vazia. Vinha um PinePhone e vinha um cabo USB-C. Podem ver, quem tem sorte, quem tem vídeo, que eu estou a mostrar o PinePhone com o logotipo, com o bonequinho da comunidade, o Ubiports, que se chama Yami, ia dizer Ubiports Edition.
o detalhe de terem um logotipo entre não sei se está a focar o suficiente, entre a câmara fotográfica e o flash está o logotipo. O bonequinho também. Isso tem um nome, não é? Esse boneco tem um nome. O quê? Esse boneco não tem um nome? O do Biports é o Yami, como eu disse agora. Yami, sim. E tens o Yami entre a câmera e o flash, é isso? Não. Isso tem o logotipo do PinePhone. Do PinePhone. Da Pine 64. Sim. Ele é muito fácil de abrir, tem uma cunha, não se consegue ver porque não está focado, mas tem uma cunhazinha. A laia de Fairphone, é isso? Dá para abrir e para... ele tem uma cunhazinha. O Fairphone não tem isto, mas o design dele também é diferente. E a cunha faz com que seja extremamente fácil abrir o telefone. Não partas isso, olha que foi caro. Paguei 83 euros só para tirá-lo da alfândega. Ok. E, portanto, também mas é suposto substituir câmaras e tipo Fairphone é modular ou é só para isso ao cartão? Espera, a bateria é só isto. Era lá que eu tinha que pôr o dedo no sítio. Okay. E tirei a bateria. Tão raro um telefone que ainda dá para tirar a bateria. É verdade. Ele tem aqui uma coisa que são uns pogo pins, uns contactos como no Fairphone, ao que tu podes ligar coisas para fazer. É uma interface entre o dispositivo, entre a board e outras coisas que lhes queiras adicionar. E aqui mais abaixo tem umas coisinhas muito pequeninas. Sim. Que são uns switches para vários hardware de físico, privacidade. É o switch físico. Exatamente, que tem um para o modem, um para o Wi-Fi e Bluetooth, um para o microfone, um para a câmara traseira, um para a câmara de front e outro é para os headphones. Tão bom. E depois o dispositivo não é tão modular como o Fairphone, mas há muitas coisas aqui que se vê que são fáceis de reparar e eles vendem spares no site. Podes ir ao site e comprar ecrãs e cabos e outras peças. Gastas um cabo, gastas 3 euros ou coisa assim num cabo, mas depois pagas 80 ADHL para o gajo desalfandegarem aquilo. Quase. Os 80 tem a ver com o IVA e o IVA é os 23%. Só a DHL cobra, a última vez que eu falei com eles, 17,5 € para pegarem na cena. Só para pegarem naquilo são 17,5 €, depois fora o resto. Depende do que for. E dos custos que tiver e tem várias coisas em conta. Em termos de software, que ele vem com o Ubuntu Touch instalado, claro. O port é que eu acho que ainda está um bocadinho verde. Dá para fazer chamadas, dá para receber e enviar SMS. Não consegui meter os dados a funcionar, mas sei que tem que ver com as configurações do operador. APN, as configurações da APN? Sim, tem que ver com isso. Okay. E há relatos de vários sítios do mundo em que as pessoas que dizem que funciona perfeitamente tudo e outros que dizem que isto ou aquilo que não ficou a funcionar. Será dependendo dos operadores. Será das séries? Não, tem a ver com as configurações dos operadores. Ok, já percebi. Mas isso é tudo resolvível. É suposto funcionar em Portugal? É suposto funcionar em quase todo o mundo. E isto é tudo resolvível, é uma questão de iteração e de iteração de desenvolvimento. E quem for mais corajoso de experimentar configurações desde que as conheça. E a questão é que é mais complicado. E depois tem pequenos detalhes como os indicadores não estão a sincronizar muito bem com o estado do hardware e coisas, pequenas coisas é morte por 1000 cortes de papel, como se diz. Tu tens acesso aos números, ou seja, tens ideia quantos PinePhones foram vendidos, ou seja, porque agora também, quanto mais PinePhones existirem na mão das pessoas, mais fácil será também encontrar esse tipo de erros e fazer pressão também para que eles sejam corrigidos. Acho que faz todo sentido. Eles não divulgaram o número total, mas foram mais de 4.000. Isso é importante. Uma coisa é tu teres 10 ou 15 nos developers, outra coisa é teres 4.000 em toda a gente e muita gente vai querer ajudar ou reportar ou nem que seja lá está a exercer pressão. Quando tens 4.000 pessoas com isso na mão, tu vais querer resolver o problema dessas pessoas. Sim, e esperançosamente não só vais querer, como tens mais ajuda para resolver. E isso é crítico para todos os sistemas operativos. Quando é que volta a estar à venda o PinePhone? Não sei. Tens informação? Não.
Eles normalmente só distribuem ou só produzem uma coisa de cada vez. Neste momento eles até produziram os PinePhones ao mesmo tempo que os PineBook Pro. Vamos ver. E por falar em PineTab, já encomendei o meu PineTab com teclado. Infelizmente os teclados são em inglês americano, mas pá, nada que uns autocolantes não resolvam ou que não te adaptes aprendendo. Eu tive prática enquanto estive no estrangeiro a usar teclados com um layout diferente. Já não me enganam com isso. Aliás, e há uma série de coisas, de movimentos repetitivos que eu faço e que me estou cada vez mais habituado, e comparativamente com os 20 anos para trás de teclado português, estou muito admirado com a facilidade com que eu me adaptei. Portanto, os primeiros tempos foram complicados, mas com que eu me adaptei à utilização de um teclado iOS. As cedilhas ainda não, as cedilhas e o til de vez em quando ainda falham. Sim. Não, mas também eram as coisas que me falhavam mais. Mas pronto, mas tudo o resto, estou encantadíssimo. Portanto, neste momento já estranho um teclado português, já tenho que olhar para os bonecos, já não consigo. Já estou bastante habituado, portanto, só ainda não fiz o contrário, ou seja, estou habituado ao teclado, mas ainda não fiz a minha encomenda. E tive a pensar, nós falámos aqui, deixa-me só continuar. Nós falámos aqui em direto, e eu falei sobre, fui uma das pessoas que vocalizou isso, de fazermos uma encomenda conjunta. Agora, por questões de alfândega, desalfandegamento e não sei o quê, não sei até que ponto é que isso é inteligente. A questão é que também não é possível. Ok, boa. Então pronto. Era o que eu ia dizer. Era precisamente o que eu ia dizer. Eles só deixam encomendar um de cada vez. Pronto. Então, olha, é isso. Olha, provavelmente se calhar vou fazer isso já hoje. Olha, tenho aqui uma boa ideia, uma coisa para fazer. Pronto. Ele é baseado no mesmo sistema on the chip, no A64, que também é o que vem no PineBook original. E isto é fixe, porque isto também é suportado quase tudo no kernel upstream do Linux. Por uma coisa a funcionar, rapidamente põe a funcionar nos vários dispositivos diferentes. Isso é tão bom. Tu neste momento vais ter um segmento, ou seja, tu vais ter phone, tab e book, né? Portanto, e os portáteis de gama baixa, todos a beber o mesmo software. Eu tenho o Plasma no portátil, mas ele é baseado no mesmo kernel. E se eu fizer o upgrade que está a precisar, vem tudo do kernel Linux, portanto, e normalmente eles tentam manter as várias distribuições tentam manter o kernel o mais avançado que podem, e frequentemente é uma versão atrás da que acabou de sair ou coisa assim do género. Por acaso tive uma pergunta que é, sabes se os tabs também vão ter a capacidade de remover a bateria e usar o hardware switch como tem o telefone? O hardware switch não me lembro. Remover a bateria, sim. Dá para remover a bateria do tablet? Acho que sim. Isso é muito bom, pá. Não sei se é tão fácil como no caso do telefone, mas até se abrires o portátil, também é super fácil. Eles vendem essas componentes todos separados. Isto são dispositivos que são feitos para serem para as pessoas poderem mexer-lhes, mudar coisas, experimentar coisas. Não são dispositivos para consumidores finais típicos, ok? São dispositivos para pessoas que gostam de mexer nas coisas e experimentar e estrear e coisas desse tipo. Parece-me bem. Já é o teu daily driver ainda? O que? O PinePhone? Pois, claro. Não é. O PinePhone não está em condições de ser daily driver. Eu consigo ver que dentro de pouco tempo eles podem estar em condições de ser daily driver. Neste momento não é. E neste momento continuo a usar o OnePlus One e diria que até o porte do OnePlus 3 e do OnePlus 3T também são um bocadinho mais estáveis do que o porte para o PinePhone. Mas sim, consigo ver que com o desenvolvimento super ativo que eles têm no PinePhone, a coisa a evoluir muito, muito, muito rapidamente. Parece-me bem. Olha, eu estou cheio de vontade. Mas uma de cada vez. Eu acho que vou para o tablet primeiro. Sim, o tablet de facto suprime aqui uma lacuna. E é fixe. Sim, e provavelmente, como não tem de ser com o GSM, será um bocadinho mais usável, de facto,
do que isto. Isso não é dual SIM? Tens direito a cartão de memória ou não? O slot é o mesmo para o cartão de memória ou o cartão SIM. Portanto, para teres um cartão de memória não podes ter um cartão SIM, é isso? Exatamente. Oh diabo, será que o tablet é igual? Podia ser? Não me recordo. É interessante teres um tablet com 4G e abdicares do storage. Não me recordo mesmo. Tudo bem. Olha, queres continuar aí a dissertar sobre o teu PinePhone ou estás despachado? Eu acho que do PinePhone para já é o suficiente. Eu ainda não experimentei tudo do PinePhone, ainda não usei assim muito. Pelo que isto não é uma review definitiva do PinePhone e do Ubuntu Touch no PinePhone. Vou falar dele mais em outros episódios à medida que também que o desenvolvimento vai ocorrendo. Parece-me bem, claro que sim. Alguma vez eu tinha conseguido manter calado em relação a isso, nem pouco mais ou menos. Portanto, não é novidade nenhuma. Nem que eu tivesse que criar outro podcast. Falar sobre novidades. Foi conversado nos últimos, eu diria na última semana e meia, talvez 2 semanas, foi conversado. Aliás, nós já anunciámos que o encontro da comunidade do Ubuntu Portugal, este mês, vamos falar sobre isso no final, na agenda, será dedicado às traduções do Ubuntu. Às traduções, não sei se vamos ficar exclusivos no Ubuntu ou não. Aliás, se traduzirmos software que está no Ubuntu, são traduções que podem beneficiar muitas outras comunidades. Sim. Há várias questões associadas, mas eu também não quero levantar muito o véu, até porque convém haver conteúdo para falar no dia 25. Aproveito já para quem estiver mais distraído ou para quem não ficar até ao final do episódio. Dia 25 temos então uma ação mais uma ação online da comunidade e será dedicada às traduções. Mas o que eu queria falar era sobre uma coisa que tem estado aqui a ser cozinhada e que em princípio vai avante, a menos que haja algum barramento técnico, e que tem que ver com um problema que tem estado a acontecer com isto. Eu estou a falar ainda nesta secção porque tem que ver com aquilo que me manteve ocupado nos últimos dias. E que é uma questão que, com a história do acordo ortográfico e as divisões de opinião sobre se as pessoas acreditam ou não no acordo, se apoiam ou não o acordo, se utilizam ou não o acordo, isso fez com que várias pessoas deixassem de traduzir o Ubuntu, e eu falo especificamente do Ubuntu, mas não foi a única situação, e então eu fui uma delas. Portanto, eu optei por deixar de traduzir, em vez de escolher traduzir com acordo ou sem acordo, até porque eu estava dividido, havia razões para me fazerem traduzir com e outras para traduzir sem, e optei por fazer a escolha mais preguiçosa, que é deixei de traduzir e acabou, deixei de ter que escolher. Não é de toda a melhor opção, mas para mim fez-me sentido. Ora, olhei à volta e de facto a coisa correu aquilo que faziam outras comunidades, e aquilo que eu me percebi foi que, e olhei para uma comunidade que eu sigo também com muita proximidade, que é a comunidade do WordPress Portugal, e eles arranjaram uma solução muito fixe, que é, eles fazem traduções ainda no vamos lhe chamar português tradicional, no pré-acordo, no pré-AO, e depois tem um robô que vai lá varrer os termos todos, aqueles termos que perderam os acentos e que perderam os P's e que perderam os C's, e criaram uma sublinguagem que é a linguagem português AO 90, portanto, segundo o acordo ortográfico. Essa parece uma solução bastante interessante, até porque, e terá que ser sempre desta forma, portanto, é mais fácil tu pegares em palavras que são acentuadas e retirar-lhe os acentos do que o contrário, porque o contrário cria muitas ambiguidades. É uma vantagem que o acordo ortográfico apenas mexeu na ortografia, portanto, não há problemas, não há mudanças de sintaxe, não há questões de maior. E falando com as várias pessoas que estão envolvidas, pelo menos na parte do grupo de administração, na administração do grupo de tradutores, assim é que é, chegámos a uma unanimidade e vamos tentar então fazer uma derivação da linguagem de português, que é a linguagem de português acordo ortográfico, e vamos arranjar um robô para fazer a mesma coisa, ou seja, para andar a varrer as traduções que estão feitas, isto para não duplicarmos os esforços, que isso é uma parvoíce. Portanto, talvez sejam boas notícias para quem nos ouve e para quem se calhar como nós, como nós, as pessoas que pararam de traduzir, ou pessoas que gostavam até de traduzir, mas que têm medo do acordo ortográfico, medo ou nojo, há várias vertentes, possam de alguma maneira contribuir
para as traduções do Ubuntu. Eu não sei se vamos ter o processo burocrático, até porque isto depois tem que levar ali uns procedimentos, mas não sei se vamos ter isto a tempo do dia 25, mas essencialmente aquilo que e vai ser feito nos próximos dias certamente, é um comunicado a todos os tradutores atuais e uma alteração ou revisão na documentação, não só do site da comunidade, como da página de traduções e do próprio grupo no Launchpad, para acompanhar esta intenção de mudança, para que as pessoas possam novamente voltar e fazer com gosto aquilo que fizeram durante muito tempo e que ultimamente tem sido, eu não diria abandonado, mas pelo menos tratado com menos importância. Muito bem, muito bem. Em relação ainda a traduções e ainda sobre estes dias, porque esta semana foi farta, portanto houve 2 feriados e um fim de semana, para mim foi interessante porque como tive sem a minha família, portanto consegui estar 100% dedicado a algumas coisas que andava a adiar há algum tempo, e então tive também a investir algum tempo a olhar para as traduções do site da Free Software Foundation. Por isso é que eu estava há bocadinho a dizer que é complicado tu ficares limitado à tradução do Ubuntu ou à tradução aqui ou ali, porque eu neste momento tenho 3 coisas que eu gostava de ver traduzidas. Uma é de facto o Ubuntu, como é óbvio, a outra era o Nextcloud, que acho que também precisa e não é traduzido no Launchpad, portanto existe outra plataforma para traduzir o Nextcloud, e depois temos algumas páginas que nos tocam a nós, comunidade do Ubuntu Portugal, eu não diria o site inteiro, mas pelo menos algumas páginas do site da Free Software Foundation que também precisam de algum carinho e de algum amor, e também para isso é preciso dedicar algum esforço. No caso tenho uma pergunta, o Nextcloud usa Weblate, não é? O Nextcloud usa Transifex. Transifex, ok. Sim, que é o processo é muito semelhante ao do Launchpad, portanto basicamente tu vais lá, sacas as strings, traduzes strings e fazes upload das strings. No caso da Free Software Foundation, eu tenho que dizer isto, fiquei tão triste, porque a Free Software Foundation tem um processo de tradução compatível com 1998, estou a ser simpático. Sim, pai. Portanto, e tem todas as ferramentas para não ser assim, que é isso que me irrita. Ou seja, tu para traduzires uma página da Free Software Foundation vais ao site e encontras uma página que não está traduzida, até porque eles anunciam isso mesmo, tu abres um link em PT e eles dizem-te, estamos a mostrar a página em inglês porque a página em português não tem tradução, e dizes, olha pronto, vou traduzir esta página, eu queria visitar a página e encontrei a página em inglês, este assunto interessa-me, é esta que eu vou traduzir, até aqui tudo bem. Vais a uma página de anúncios, ou seja, de queres contribuir para, bora, queres contribuir, contribuição, queres traduzir, quero, vais para outra página e nessa outra página tu descobres que o site da Free Software Foundation está num repositório. Boa, parece-me bem. Então o que é que tens que fazer? Tu não vais clonar o repositório, não vais abrir um pull request, não. O que tu vais fazer é, vais ao repositório, vais fazer o download do ficheiro RAW da página em inglês, porque ela está lá, traduzes dentro dos tags, até eu consigo perceber, mas traduzes dentro dos tags de HTML, fora, o que está fora dos tags com as strings em português, que é isso que depois é traduzido, não é? E corriges alguns links e não sei o que para PT. E depois, e tens que enviar um e-mail a dizer, eu sou o Tiago e gostava de começar a fazer traduções em português para uma mailing list. E o que tu vais... e depois isto antes disso, ou seja, porque isto é trabalho assíncrono, para não haver malta a duplicar esforços, antes de descarregares a página e de começares a traduzir, envias um e-mail para a mailing list, super arcaico, envias um e-mail para a mailing list a dizer assim, meus amigos, eu vou começar a traduzir esta página, que é como quem diz, se alguém está a traduzir que se acuse, porque senão vou eu começar. Tu pegas na página, traduzes e depois envias por e-mail o ficheiro traduzido e dizes assim, meus amigos, está aí alguém capaz de fazer uma revisão a isto? E só depois é que alguém que não a pessoa que traduziu é que vai adicionar aquilo ao repositório. E eu assim, porra, onde é que anda o code review, as pull requests? Aquilo tem a parte mais difícil, que aquilo está tudo arrumadinho, está tudo super bonito, está tudo ótimo. E senti-me tão fixe, ou seja, houve um apelo até num grupo Telegram do canal da Ansol para que fosse feita a tradução de uma página que eu não me recordo agora qual era,
caramba, falha-me agora, eu não tomei nota e agora estou-me a esquecer, mas pronto, houve isso. O nosso ouvinte Miguel, que também me está agora a escapar, caramba, Miguel Gomes, o nosso amigo Miguel Gomes fez a tradução prontamente, como não teve para estar a ler nada, nem para ir ao repositório, nem nada disso, enviou-me um PDF com a tradução feita. Olha, tipo, está aqui, Tiago, desenrasca-te. E eu fiz o upload dessa página, que não sei se já foi uploaded ou não tive qualquer confirmação, portanto não faço a mais pequena ideia, mas senti que a coisa é de facto bastante, o processo é bastante arcaico e muito pouco convidativo. Sim, eu estou aqui a olhar para as notas e tenho uma pergunta ou uma correção para fazer. É que tens estado a falar em Free Software Foundation, mas estou aqui a ver as notas que é Free Europe, Software Foundation Europe. Sim, tens toda a razão. Free Software Foundation Europe, FSFE, o E importante, é a parte da Europa, sim. É verdade, ainda bem que me corrigiste. Ok. Mas essencialmente é isto, portanto é bastante estranho, E depois tens outro problema, que é, tu queres, por exemplo, uma coisa é tu visitares uma página, eu não vou visitar o site inteiro, percebes? Agora eu quero, imagina que eu dedico uma semana da minha vida para traduzir o site inteiro, eu preciso de saber que páginas é que ainda não estão traduzidas. Sim, tens de navegar no site e descobrir quais são as páginas primeiro. Exatamente. Porquê? Quer dizer, eu andei lá a fazer uma espécie de data mining e andei lá a fazer um scrap e tenho uma lista das páginas todas que faltam traduzir. Consegui fazer isso, felizmente. Agora, tive que andar ali a martelar, a fazer um script e a martelar umas coisas e não sei o quê para conseguir sacar isso. Agora, eles têm um estado das traduções no site deles publicado, mas que a única coisa que publica é páginas que estão já em português, mas com conteúdo desatualizado. As chamadas as páginas outdated, porque as que estão untranslated eles não têm listadas e se calhar fazia sentido tê-las listadas também. Pois. Mas pronto, há várias coisas que eu não percebo, mas tenho vontade de inverter a tendência, até porque quer se queira quer não, a Free Software Foundation Europe é uma fonte de informação muito importante possivelmente para todas as pessoas que nos ouvem, ou para a maioria das pessoas que nos ouvem. Sim, sem dúvida. Olha, e vamos aproveitar nos minutos que nos servem para enfiar aqui algumas notícias. Não, que eu tenho mais uma para dizer. Metes as notícias para a semana se quiser. Esta semana cá para mim não há notícias. Então é assim, deixa-me dizer-te mais uma que é um aviso para os nossos ouvintes, até porque este episódio é um episódio de cosquices, mas também de informações úteis, e eu pelo menos tenho estado a fazer um esforço para que assim fosse. E tenho uma informação muito útil que me fez a mim e ao nosso caríssimo David Negreira queimar muito a pestana, que é uma migração de um container LXD em que nós fizemos, portanto nós tínhamos umas coisas para migrar, portanto de episódios antigos, não vale a pena, episódios no sentido de campeonatos antigos, não vale a pena dizer o quê, mas havia um container em particular que era só do estilo, copia daqui, põe ali, ativa, pões o reverse proxy a funcionar para ali e a coisa está a funcionar. Havia um que estranhamente não funcionava nem por nada. Qual é o problema? O problema é que no LXD tu tens, e é recente, e nós já falámos aqui no episódio sobre isso, uma funcionalidade em que tu, quando tens proxy ou tens comunicação entre containers, tu podes usar o nome do container para fazer a comunicação de uns para os outros, porque ele tem um DNS interno e ele resolve os nomes internos dos containers. Aliás, creio que falei dessa funcionalidade quando falámos disso. Já disse isso, já falámos aqui sobre isso. Sim. Agora, qual é que foi aqui o problema? O problema é que, por razões estranhas e magia negra, que ainda nenhum de nós os dois conseguiu descodificar, mais o David, porque o LXD ainda não é de todo a minha zona de conforto. Mas o que aconteceu? Nós tínhamos o proxy a funcionar com o nome e foi preciso trocar aquilo para o IP do container, porque ele pelo nome não apanhava IA. Não me perguntes, não comentes, pessoal, só uma nota mental, se tem containers e por algum motivo ele não está a funcionar e se tem um proxy, um reverse proxy a controlar os containers todos, que é uma coisa que é normal, se tiverem vários a funcionar, experimentem alterar do nome do container para o IP do container e vejam se a coisa não fica a funcionar. Posso dizer que foram para aí, não foram 8 horas por dia, como é óbvio, mas foi mais de uma semana de volta deste problema, com intervenções intermitentes, mas até o David conseguiu dizer, espera aí um bocadinho, isto por IP chegou lá e ficou, não mexe, não toca mais, está ótimo, mas pronto, gente, nota mental, usem os nomes dos containers, sim senhor, mas se não funcionar, mudem rapidamente para IP e vejam se ficam a funcionar. Tenho aqui mais assuntos, mas vou-te dar agora a palavra se tu quiseres, porque vou conseguir abdicar deles.
Ok, em prol da atualidade. Ficam para o próximo episódio. Sim, só para a gente incluir aqui muito rapidamente algumas notícias. Realizou-se não neste fim de semana, mas não neste 13 e 14, mas no anterior, um Reports Q&A, que não chegámos a falar no episódio anterior. Havia internet a largura de banda suficiente para se fazer. Sim. O Dalton não teve... A imagem dele congelou umas quantas vezes durante, mas o som continuou sempre. Então, novidades do Beports. Há uma nova release de Clickable com algumas novidades interessantes para developers. Uma delas é a integração de perfis de GDB para poder fazer debug de coisas em KML. Outra coisa é a capacidade de refrescar perfis da AppArmor sem ter que fazer uma nova versão, e algumas melhorias que estão planeadas para próximas releases. Uma é a correção de bugs relacionados com argumentos de clique quando há muitos argumentos. Outra é a detecção da arquitetura do telefone, a arquitetura do processador do telefone pelo próprio Clickable, e integração com mais IDEs, incluindo o VS Code e o Atom. Nice. Isto a nível de Clickable. A nível de Alio 9 há também progressos. As imagens de Alio 9 não estavam com suporte para ligações de dados via GSM, só que entretanto um dos developers do Alio criou um serviço falso que permite às componentes de Android ligarem-se a esse serviço e pensar que estão a falar com um serviço verdadeiro, e isto permitiu que desbloquear uma série de coisas e ter ligações de dados em Alio 9. Agora, para ter uma imagem genérica, uma GSI da Alio 9, que é o Hardware Abstraction Layer da Android 9, só falta o suporte para GPS. Outra coisa importante também, relativa ao Alio 9, mas não no Alio 9 em si, é que o Nikita e o Dalton estão a trabalhar numa imagem de base de root FS do Ubuntu Touch para dispositivos Alio 9. Relacionado também com dispositivos, os developers do Beports e alguns membros da comunidade estão a receber da Vola os primeiros protótipos do Volaphone. E em novidades de patrocínios, a Gandhi, que é um dos patrocinadores do Beports, que é onde estão alojados os domínios do próprio Beports, vai também alojar a instância de Nextcloud do Beports, permitindo ao pessoal não focar-se na manutenção do Nextcloud e focar-se em desenvolvimento. Fantástico. Outra novidade importante, a DigitalOcean renovou o patrocínio, e que é importante porque é onde correm alguns dos servidores de infraestrutura do Beports. E pronto, chegamos ao final do episódio, não é? Temos que encerrar isto, fazendo um apelo às pessoas que... Mas hoje podemos encerrar com calma, que eu estou a olhar para o cronómetro, ainda temos um bocadinho. Sim, estamos a encerrar com calma, e temos que agradecer às pessoas aos nossos ouvintes e espectadores, temos espectadores, pessoas que nos estão a ouvir. Nós temos sempre que vender o nosso peixe. Se ainda não são patronos e assistiram a este episódio e perceberam que isto é super divertido, é muito mais divertido assistir do que apenas a ouvir, mesmo que estejam a ver dois tipos muito feios a falar para dois microfones. Portanto, já pensei em substituir-nos por avatares, mas ainda não encontrei algum apropriado. Aquelas fotografias fazem das crianças nas redes sociais com o emoji à frente da cara. Mas pronto, fora de brincadeiras, façam-se patronos, não é nada do outro mundo, ajudam-nos também aqui a dar ânimo a que continuemos a fazer isto sempre com a mesma e a sustentar os custos que temos. E a sustentar os custos que temos, exatamente, e a pagar o valor justo pelo trabalho que requisitamos. De resto, comprem LibreBoxes, que estão praticamente a metade do preço. Eu já fiz a minha obrigação e já comprei a minha, e estou muito contente. Aliás, estou a gravar nela e estou super, super agradado. Comprem Slimbooks também, porque eles também têm bons equipamentos. Aliás, saiu um comparativo, não sei se tu viste, da gestão de bateria que a Slimbook faz com o mesmo hardware, mais ou menos o mesmo hardware que a System 76, e eles estavam um bocadinho ali a fazer o bully aos equipamentos da System 76, que obrigou a que eles tivessem que fazer uma justificação. Portanto, gastem dinheiro com a Slimbook se tiverem esse dinheiro para gastar, ou com o Wild Beasts, também valem bastante a pena.
ou então comprem packs no Humble Bundle e também têm a oportunidade de desviar algum do valor que vocês pagam por esses packs para o nosso podcast. E lá está, ajudarem-nos a pagar as contas, os custos que nós temos, porque nós não queremos ganhar dinheiro com isto, mas queremos pelo menos pagar os valores às pessoas que connosco trabalham e que a equipa cresce, a equipa está cada vez maior e somos um grande império. De resto, tenho apelos para fazer à comunidade, mas vou deixá-los para a semana, que o Diogo não me deixou falar sobre isso agora. Registrem na vossa agenda o dia 25 deste mês para um encontro online, que não é esta semana, mas é já para a semana, portanto, para quem nos ouve na quinta-feira é 2 a 8 dias. E da minha parte eu não tenho mais para dizer. Sim, podem encontrar-nos em podcastabuntoportugal.org e nas redes sociais, no Google, e no Facebook e no Twitter. Podem ouvir-nos na Rádio Zero todas as quintas-feiras às 22h03, ouçam em radiozero.pt. E resta dizer também que o show é produzido pelo Tio Constantino, Tiago Carrão, e editado pelo grande senhor podcast, o Alexandre Carrapiço. E até para a semana. Até à próxima.